O melhor está por vir. Esse é o lema da dupla Ramon Dias e Emiliano Dias, pai e filho, técnico e auxiliar do Vasco. Nas redes sociais dos dois argentinos é comum ver a frase escrita desde muito antes deles virem para o Brasil. Essa confiança toda deu certo no ano passado, quando o time escapou do rebaixamento na última rodada do Brasileirão. Agora o torcedor vascaíno está precisando reforçar esse otimismo depois da derrota para o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. O próximo jogo do Vasco vai ser o clássico contra o Flamengo, domingo no Maracanã. A comissão técnica vascaína já decidiu que nessa partida vai escalar o time titular com os principais jogadores. Isso significa que, diferentemente do que aconteceu no jogo contra o Nova Iguaçu, o meio-campo francês Payet e o atacante argentino Verratti vão começar jogando. O clássico é o clássico, a gente vai jogar com tudo. Quanto a isso, a torcida pode ficar tranquila, porque o clássico é vida ou morte. O volante Jair volta ao time depois de cumprir suspensão por ter sido expulso 2 rodadas atrás. Quanto à insatisfação da torcida, o jeito é ter paciência e tentar acreditar no lema do Ramon e do Emiliano. Temos que trabalhar, colocar a cara a tapa. Pressão a gente não sente nunca. Não sentimos no ano passado, quando chegamos e o time estava em último. Não vamos sentir agora. Bom, o recorte é esse, Breiler. Payet e Arrasca, então, desde a estreia do francês. Aí são números parecidos, né? 20 jogos para o Payet, 16 jogos para o Arrascaeta, 3 gols para cada um, o Arrascaeta com mais assistências, 4 contra 2. Então, em números ali de participações em gols, o Arrascaeta, de fato, tem mais em menos jogos. Já dá para fazer essa comparação, Breiler? Então, em termos de qualidade técnica, não vejo problema. São 2 craques, 2 meias geniais que podem surpreender a qualquer momento. O Payet já demonstrou isso. Mesmo quando não estava na melhor física no ano passado, ele ainda assim fez diferença para o Vasco em alguns jogos, ajudou na reação, na luta contra o rebaixamento. E agora, fisicamente bem, é um jogador que tende a pegar mais na bola, que ganha mobilidade e, naturalmente, o Vasco fica melhor com ele. A grande diferença hoje é que o Arrascaeta tem companhia mais qualificada para dialogar e até para dividir essa responsabilidade. No Vasco, há uma dependência dessa excelência técnica do Payet. Então, por essa dependência, o Payet tende a ser um jogador mais sobrecarregado e o Arrascaeta, ele pode fazer a diferença, claro, no Flamengo. A gente já viu várias vezes jogo enroscado para o Flamengo, o Arrascaeta vai lá e resolve, mas tem outros caras com ele que demandam atenção e, naturalmente, se há um time com a qualidade do Flamengo arrumado, como o Tite tem arrumado, e faz um sistema de marcação que dificulte o lado do Payet, uma dobra de marcação, ou até mesmo uma marcação individual, já fica muito difícil para o Vasco do Ramon Dias, ainda mais em reconstrução, conseguir alternativas a ele, e nesse ponto o Flamengo leva uma vantagem evidente. É por aí, Marra? É por aí. E o Breiler ainda termina falando de reconstrução no Vasco, né? O Flamengo não passa por reconstrução. E se alguém quiser falar de reconstrução no Flamengo, vai falar, chegaram do De La Cruz, reconstrói um meio campo com a saída do Everton Ribeiro. Você está falando de coisa muito positiva. Agora, é óbvio que, do mesmo jeito que a gente falou aqui, de entrega, dessas coisas que fazem parte de clássico, e esse é o convite para o Vasco. De tentar equilibrar as coisas, porque existe uma distância, mas de tentar equilibrar com a entrega, com a leitura do jogo, objetiva, rápida, porque o jogo muda, a preparação é para o jogo. A gente sabe que o jogo termina no domingo à noite, e no domingo à noite vai ter ali, assim, Flamengo ganhou, Flamengo perdeu, Vasco ganhou, Vasco perdeu, e que isso diz muito pouco para dezembro. E hoje os objetivos não estão em dezembro. Talvez o objetivo do Flamengo. Até porque o Vasco chegou a ganhar do Flamengo no Campeonato Carioca na temporada passada. Sim, no ano passado. E não disse nada sobre o ano do Vasco. Mas o Emiliano fala sobre isso. Emiliano fala sobre isso. Agora a gente não está falando de um produto final de temporada. A gente está falando de algo que, sinceramente, vai contribuir muito pouco para a escalada de 2024. É resolver um problema pontual, ganhar o clássico. Isso é que os dois precisam. E não pode se enganar também, Marra, caso o Vasco tenha um bom desempenho, consiga fazer esse equilíbrio de forças na base da vontade, da organização,
Fala, opa, ganhou Não, do Flamengo, só arranhou é um um problema empate pontual. e tá resolvido. Exatamente. O Vasco já demonstrou carências de elenco nesses primeiros jogos de Campeonato Carioca, contra equipes mais frágeis. Perdeu para o Nova Iguaçu, mesmo com time misto, mas evidenciando que faltam alternativas além do titular. Não vai ser sanado o problema de elenco com uma vitória diante do Flamengo no Clássico. É importante, dá confiança, mostra o caminho certo do Ramon Dias, mas também não pode se iludir pelo fator clássico, que geralmente carrega um sentimento diferente por parte dos jogadores, e isso, de certa maneira, pode equilibrar a balança a favor do Vasco. É que não dá pra gente exigir um nível de maturidade do torcedor dele entender. Esse clássico é um teste. Não, Mas, de fato, é um teste, gente. Até, né, Pedro, o Emiliano Dias, ele, na última entrevista que a gente viu aí, né, ele falando assim, é vida ou morte. Mas aí eu acho que é mais no sentido como ele, como argentino vive o clássico, assim, não é, Marra? Uma expressão deles, assim, é jogar a vida, acho que é mais a expressão deles do que de fato vida ou morte esse jogo. Mas é porque no jogo do Nova Iguaçu ele falou disso várias vezes. Que essa é a forma que o Vasco tem que entrar em todas as partidas e que ali ele sentiu que decepcionou. Tá. Mas é entrar em todos os jogos. Se é para entrar em todos os jogos assim, num clássico e num clássico contra o Flamengo, mais ainda. Aí não tem acho que comprar essa ideia e vender essa ideia faz parte. Sim. Ele tá certo. Aí não tem nem argumento e nem desculpa, não é, Pedro? Acho que vai mais no que o que o Marra disse, né? É mais uma tentativa de você mobilizar o grupo, porque você vem de uma derrota para o Nova Iguaçu. Por mais que você tenha poupado alguns jogadores, a atuação foi ruim, houve momentos ali de desatenção até, então é mais uma tentativa de você mobilizar, ligar o alerta e lembrar também a torcida, estamos atentos aqui ao que está acontecendo, e tem um clássico ali na frente contra o Flamengo, a gente sabe da importância e estamos aqui dentro bem mobilizados em relação a isso. Então é mais para passar o recado mesmo, porque é teste, é início de temporada, tudo bem, etc. Mas tem que classificar também no Campeonato Carioca, né? Tá passando ali o tempo. Se você perde um clássico, alguma coisa assim, o Vasco tem um jogo a mesma pontuação, mas um jogo a mais, do que o Flamengo. Então, se você tropeça novamente na tabela, falando em termos de tabela, né, o tropeçar, o verbo tropeçar, na tabela e depois encontra mais dificuldades, imagina se você fica fora de uma classificação para a reta final do Campeonato Carioca. O Vasco já sofreu momentos bem turbulentos no primeiro semestre do ano passado. Então, acho que eles entendem muito bem o tamanho disso para não levar para a sequência da temporada. Eu entendo, especialmente, quando o Pedro fala, especialmente pelo vazio no calendário. Porque aí você fica distante de uma competição, que é uma competição que é importante, porque é início da temporada e tal, mas eu não mudo absolutamente nada que o Vasco fez. Assim, então tá bom, joga com todas as feras aí, põe o Paê para jogar o início do campeonato estadual, ou vai para fazer amistosos que podem encorpar, que podem testar mais, como os que o Vasco fez. Eu faria a mesma coisa. Isso dá uma perda de pontos no campeonato estadual? Cara, infelizmente, o Flamengo fez o mesmo. É que o Flamengo não perdeu tantos. E o Botafogo também. O Botafogo se complicou todo no campeonato estadual. E foi líder do Campeonato Brasileiro um tempão. Mas se a gente dormisse, acordasse e visse a classificação, o Botafogo terminou bem o ano. E o que tem nas entrelinhas disso? É que isso testa o nível de convicção da direção. Sim. Porque se daqui a pouco, o Vasco perdeu, o Vasco tá fora, o Vasco não vai... Aí começa aquela coisa. Gente, é o seguinte, precisamos justificar aí pra alguém, porque estamos mal, vamos ficar... A justificativa não, né? tem que ser... A justificativa é o seguinte, a gente também, sabia né? o que a gente estava fazendo e pronto, vamos ter que contratar. É isso aí, esse é o ponto que o Bruno tocou. O Vasco ainda está em montagem. Contratou reforços, chegou João Vitor, Rojas, jogadores que, de certa maneira, dão profundidade de elenco, mas poucos jogadores ali para vestir camisa e resolver o problema do time e elevar o nível. Então, vem de uma base... Perdeu o Paulinho ainda, né? Exato, perde o Paulinho por lesão. Vamos comparar as opções que o Flamengo tem no meio campo com as do Vasco. O Flamengo tem Alan, Pulgar, Gerson, De La Cruz, fora o Arrascaeta. O Vasco tem Zé Gabriel, perdeu o Paulinho, o Jair.
jogadores que estão em outra fase, em outro estágio em comparação ao do Flamengo, aos jogadores do Flamengo. Nas pontas, por exemplo, há uma vantagem muito clara. O Vasco contratou O ataque David, Serginho, Rossi, mas são jogadores de uma prateleira abaixo. Não se compara. Ainda há um abismo de elencos entre Vasco e Flamengo. Aquela história da 777, o último clássico em desigualdade, falácia, balela. Hoje o Vasco precisa estar consciente das suas limitações até para ter chance de fazer um bom resultado contra o Flamengo. E para o Ramon Dias é isso, no espírito, vida ou morte, vamos ganhar, atitude, mas até na formação da equipe e até nas mexidas durante o jogo, tem de ser consciente dessas limitações para conseguir, de certa forma, igualar essa vantagem que o Flamengo tem em termos de qualidade. Ô Pedro, você mais cedo falou sobre a questão da arbitragem, né? Porque foi polêmica, principalmente envolvendo o Vasco nos 2 últimos jogos. E aí afasta um árbitro, afasta o outro. Como é que vai ser dessa vez, hein? Como é que vai ser feita a escolha, então? Pois é, ficava essa expectativa aí de qual seria o árbitro para esse clássico de domingo, né? Justamente por conta dessas polêmicas nos jogos do Vasco, né? Nos 2 últimos jogos, 2 árbitros afastados, Bangu e Nova Iguaçu, o Vasco reclamando bastante em relação a isso. Então a FERJ decidiu que vai ter uma reunião agora às 2h30 da tarde, lá na sede da própria FERJ. Aí eles vão ter reuniões com os representantes de Flamengo e de Vasco. Eles vão conversar lá, vão ter currículos na mesa dos árbitros. Tem esse nome aqui, esse nome. Vocês podem debater aí, escolher o árbitro que vocês querem. Entrar em consenso? Beleza. Então não precisa de nenhum tipo de sorteio. Se não houver um consenso, aí lá na sede da FERJ mesmo vai ser feito um sorteio com presença da imprensa, inclusive. Então a gente vai estar lá para conferir o que vai acontecer. Se vai ser um consenso entre os 2 clubes ou vai ser necessário um sorteio para definir o árbitro que com certeza vai estar sob pressão nesse clássico dos milhões de domingo no Maracanã. Eu já vi de tudo. Agora, revelação de árbitro para mim não boa! Porque o Pedro vai lá pra FERJ, ele vai ficar lá sentadinho na sala. Não, mas tem uma diferença. Ele vai descobrir... No chá revelação você não escolhe. Você não escolhe, é verdade. Não, mas ele vai... A revelação é pro Pedro. Se ele vai acompanhar no sorteio ou se já vai chegar com um árbitro... E a gente tá falando só do primeiro clássico de um campeonato que vai ter vários. Eu acho que já tá abrindo um precedente muito perigoso. Para daqui a pouco... para o daqui a pouco, do daqui a pouco, porque tem muito clássico, gente. E com muita história envolvida. E sem uma firmeza, sem uma convicção da FERJ, com a preocupação... Entenda, quando a FERJ sugere o acordo para que... Ela está falando o seguinte, eles é que decidiram. É isso. Eles é que decidiram, não tem nada a ver com isso. E ela tem tudo a ver com isso. Marra, não vai resolver o problema, mas vai fazer com achar que o culpado. Ele vai fazer com que os clubes não reclamem. Sim. Do tipo, deu algum problema na arbitragem? Foi você que escolheu. Você que quis esse, né? Isso é o atestado de incompetência da FERJ, incapacidade de melhorar a arbitragem. Tempo a gente vai perceber, Breiler, que nós não vamos precisar de federações mais, hein? Olha... Exato, os clubes vão... A gente decide a arbitragem, por que a gente não pode bancar essa estrutura também? Qual a principal dificuldade do Ramon Dias no momento? E para esse jogo? É de elenco, né? É de elenco, especialmente para o meio-campo. O meio-campo do Vasco, sem o Paulinho, não tem uma peça de reposição para aquela função. Não existe. Tem a contratação do Esforça, jogador lá do News Old Boys, vai chegar em algum momento. Mas ainda não está pronto para estrear. E mesmo que estreasse, não é uma estreia que vai resolver o problema. É um jogador que, para chegar jovem ainda, ele está jogando lá o pré-olímpico com a Argentina, né? Aliás, hoje tem o Uruguai e a Argentina, jogão. E só depois que ele poderá se apresentar ao Vasco, aí tem um período de adaptação, entrar no time, entender qual é o papel que ele vai fazer, se entrosar. Então não é para agora. O Vasco tem uma carência muito grande de jogadores no meio-campo. Vamos ver como ele vai solucionar. Teve um jogo da pré-temporada que o Vasco agora tem um excesso para a lateral direita, né? Porque tem o Rojas, que chegou, tem o Paulo Henrique e tem o Pumita. E aí teve um jogo da pré-temporada, até que a gente transmitiu aqui, eu comentei no Star Plus, com o São Lourenço, que ele colocou o Pumita como volante. Não sei se ele fará isso,
Não foi pouco tempo, ele não foi muito bem, ou se ele vai para algum dos meninos que vinha jogando no time da garotada do Campeonato Carioca, como o Cauã Barros e tal, que é um jogador que pode fazer aquela função ali. Vamos ver qual vai ser a solução do Ramon Dias, mas o grande problema é a chamada, como o Rodrigo Bueno diria, a volância do Vasco. Falta meio campo e tem elenco curto. Faltam as coisas que sobram ao Flamengo, né? E o torcedor do Vasco preocupado, muitos bravos, porque a expectativa com a SAF, com 777, com dinheiro, com Alexandre Matos, é que cheguem contratações, reforços de peso. Isso está devagar ainda em relação à expectativa do torcedor, não está? Está devagar e vai ser devagar. Não, a torneira está assim, ó, só pingando. Pô, pelo menos os pingos estão aparecendo na hora certa dessa vez. Né? Mais ou menos. Né? Em outros tempos, nem o pingo apareceu. Amanhã, torcedor do Vasco, né, que tiver interesse em saber um pouco dos bastidores do que aconteceu no Vasco ano passado, amanhã, 8 da noite, é a primeira exibição do Bola da Vez, que a gente gravou, eu participei, com o Paulo Brax, que foi o diretor executivo do Vasco no ano passado. Então ele conta um pouco dos bastidores do que é esse relacionamento com a 777, e uma das coisas que eu posso adiantar aqui, para o segundo semestre do ano passado, quando o Vasco foi tentar completar o seu time, não teve nenhum aporte financeiro da 777. Então o Vasco o que fez foi contratar jogadores livres no mercado. Não tinha dinheiro para pagar a contratação para um outro clube. Então ele foi pegar Medel, Serginho, próprio Verrete, jogadores que não demandaram um investimento para a contratação, mas que encaixaram e que ajudaram. Paulinho, foram todas contratações baratas, sem grande investimento, aumentou foi a folha salarial, mas não houve o aporte. Agora, nesse início de ano, cada nome que se fala é um processo, tem que perguntar para os caras lá se eles pagam e tal, vai contratar. Por exemplo, o Vasco falava em Cuéllar e Esforça. Aí depois é um ou outro. Como o Cuéllar esfriou, aí contrataram o Esforça. Vem lá o Adson, que é um jogador com um potencial técnico interessante, mas também porque não estava dando muito certo lá na França. Então vai tentar dar a volta por cima aqui no futebol brasileiro. É assim, é a torneira só pingando, não está forte não. Ferge anuncia que Flamengo e Vasco vão escolher árbitro de clássico após polêmicas no Carioca. Fala família Cruz Maltina. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Nesta sexta-feira, 2, a Ferge, Federação de Futebol do Rio de Janeiro, divulgou que Flamengo e Vasco terão a responsabilidade de selecionar o árbitro que conduzirá o clássico no próximo domingo, 4, às 19 horas, horário de Brasília, válido pelo Campeonato Carioca. Por meio de um comunicado oficial, a entidade informou que o departamento de arbitragem será encarregado de apresentar os currículos de potenciais árbitros aos representantes dos dois clubes. Posteriormente, os dirigentes do Flamengo e do Vasco avaliarão esses nomes, indicando candidatos para um sorteio. No entanto, caso exista consenso entre as equipes em relação a um nome específico, este será designado como o árbitro para o confronto do domingo. Para o Clássico dos Milhões, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro convidou Vasco e Flamengo para reunião às 14h30 na sede da entidade. O Departamento de Arbitragem, DAFRJ, apresentará currículos de árbitros para os representantes dos clubes que, de posse desses dados, analisarão e indicarão nomes para sorteio, escreveu a Ferge. Caso haja consenso entre os clubes em torno de um só árbitro, o sorteio será dispensado, ficando este escalado para a partida. O sorteio, se necessário, será aberto à imprensa, complementou. A novidade acontece após 2 árbitros serem afastados por atuações catastróficas em partidas do Vasco pelo estadual. Assista esse vídeo que está aparecendo em sua tela e fique atualizado com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!